o mesmo caráter, sincero, reto, temente a Deus. Mas Deus permitiu que agora ele tocasse na vida dele, mas não tirasse a sua vida. Louvado seja Deus. E foi nessa parte da saúde que Jó foi tocado, mas a sua vida não foi ceifada porque Deus não permitiu. Louvado seja Deus. E a quinta área foi as amizades. Jó tinha uns amigos e tudo, mas nessas horas abandonaram. É assim na nossa caminhada. Deus é o fiel amigo verdadeiro. Louvado seja Deus. Jesus é o seu amigo verdadeiro e fiel. Louvado seja Deus. Mesmo se a gente não seja fiel a Ele, mas Ele é fiel para conosco. Deus é fiel para a nossa vida, na nossa caminhada. Louvado seja Deus. Jó, essa foi as 5 áreas que Deus tocou: a financeira, a familiar, o casamento, a saúde e a amizade. Louvado seja Deus. Jó foi um homem valente, um homem temente. Louvado seja Deus. O caráter que Deus colocou a ele na vida dele. Louvado seja Deus. Em Jó 25 que eu li, louvado seja Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. Jó diz: eu sei. Jó sabia do Deus que ele servia. Jó sabia da grandeza do Deus. Louvado seja Deus. Mas Satanás foi astuto, foi desafiador, desafiar Deus, mas Deus viu quando Jó era temente a ele. Louvado seja Deus. No capítulo 42, Deus diz que Jó só ouvia falar, mas depois Deus viu que ele conseguiu ver Deus. Louvado seja Deus. Eu via falar de Deus, mas depois das coisas da Bíblia que ele tinha passado, ele viu a grandeza de Deus na vida dele. E hoje eu vejo Deus na minha vida. Louvado seja Deus. Eu sei que Deus é conosco. Eu sei que Deus, em meio às lutas, às dificuldades que nós temos passado, mas às vezes não conseguimos ver Deus. Louvado seja na depressão das lutas, dificuldades. Mas uma coisa eu digo, que Deus está conosco. Louvado seja Deus. Só por uma coisa dele, não foi fácil você chegar até aqui hoje. Não foi fácil levantar, ver as lutas que você vive dia a dia. Mas Deus rompeu todas as barreiras de Satanás e fez você caminhar até aqui hoje, ouvir a adoração, ouvir os louvores, ouvir os testemunhos da palavra de Deus, porque isso tudo nos fortalece. Louvado seja Deus, nos fortalece para mais um dia estar na presença dele. Louvado seja Deus, porque o dia de manhã pertence a Deus. E assim é nessa caminhada, a igreja do Senhor. Porque Jó sabia de tudo isso. Jó sabia por tudo que tinha passado. Mas ele disse que hoje ele veja um Deus grandioso na vida dele. Ele sabia ouvir, mas hoje mesmo ele contempla o Deus dele na vida dele. Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. Meu Redentor. Redentor significa pagar o preço pela vitória de alguém, a liberdade. Louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus, seu único Filho por amor de nós. Igreja do Senhor. Ele é o Redentor. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Redentor, nossa salvação, a nossa libertação. Louvado seja Deus. Ele deu seu único Filho por amor de nós. Ele sabia o caminho que você trajetava, ele sabia, louvado, tudo que você ia passar. Mas lá na cruz do Calvário, louvado seja Deus, ele foi um amigo fiel. Ele foi um irmão fiel, louvado seja Deus. Ele foi levado para um matador sem falar uma palavra sequer. Por amor de mim, por amor de você. Ele é o nosso Redentor, igreja do Senhor. Esse Deus maravilhoso que deu seu único Filho. Louvado seja Deus por tudo que ele tenha passado. Hoje mesmo estava contando que meu filho estava doente. A esposa estava no carro para lembrar. Baixo, eu fui tirar a pressão dele. Comecei a profetizar para ele e falar do Deus. Ele não entendia, só fazia regalar os olhos. Você tem fé, você ali balançava a cabeça mais pequeno. Louvado seja Deus. E assim que a gente tem que começar falando do Deus maravilhoso. Falando que Deus vive, que Deus foi por ele. Colocou uma coroa de espinho, foi açoitado, cuspido, tomava soco na cara. Mas foi por amor de nós que valeu a pena. Valeu a pena que ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. E ele vive no meio de nós. Ele vive no meio da igreja, no meio de cada um, que abre o coração para ele, para ele deixar entrar e fazer morada. Louvado seja Deus. O terceiro dia ele ressurge. Passa 40 dias. Louvado seja Deus, ele vai falar da sua palavra, deixar a mensagem para o versículo. Mas muito preocupado. Louvado seja Deus. Mas a promessa de Deus era vinda.
Louvado seja Deus, de deixar o Consolador. Era o Espírito Santo de Deus na terra. Louvado seja Deus. Deus deixa o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Porque sabemos que no dia de hoje, nós não tínhamos, sendo sincero, temente, igual a Jó. Ele sabia. Porque eu achei difícil a gente ser desafiado para Satanás e ter esses caráter de Jó. Louvado seja Deus. Mas ele deixou um Consolador. Louvado seja Ele para nós vencermos as lutas, as aflições da vida. Louvado seja Deus. Jó foi um homem sincero, temente a Deus. E no dia de hoje, nós com o Espírito Santo de Deus nos dá essa força de a gente ser temente, sincero, está na casa do Senhor, está adorando a Ele. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, Igreja do Senhor. Que nos fortalece a cada dia, a cada manhã, vai estar na casa do nosso Deus, glorificando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. E assim foi na vida de Jó. Deus se revelou para ele. Louvado seja Deus. Deus se revelou para ele e diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Depois de Jó ter passado tudo aquilo, ainda ter blasfemado contra Deus, louvado seja Deus. Deus dá uma dura a Jó, mas Jó diz: bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos pode ser furtado. Louvado seja Deus. Bem sei que eu passo por tudo isso, mas jamais sem os seus planos. Deus sabe de tudo, Igreja do Senhor. Deus ainda tem o controle do mundo na palma da sua mão. Deus sabe que esse mar tem que vir até os nossos pés e voltar, porque Ele está no controle das ondas. Louvado seja Deus. Deus sabe que o passarinho se alimenta, não vai dar as condições para o passarinho se alimentar a cada dia. Imagine você, que hoje é chamado Filho de Deus. Louvado seja Deus. É espelho, é semelhança. Louvado seja Deus. Ele cuida, Igreja do Senhor. Ele sabe que cada uma das condições que chegou aqui nessa noite, precisando receber uma mensagem, uma palavra de fortalecimento. Louvado seja Deus. Ele sabe de cada coisa. Por isso que nessa noite Ele nos fortalece, através da palavra, da adoração. Louvado seja a Igreja do Senhor. É um Deus maravilhoso. Deus cujo todas as coisas do tempo passado, mas adorar Ele fielmente. Louvado seja Deus. Eu conhecia só e ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Assim diz Jó. Assim eu digo no dia de hoje, a minha vida. Muitos conheciam quem eu era e hoje quem eu sou. Louvado seja Deus. Um homem perdido, um homem, um jovem que era usado, escravizado por Satanás. Louvado seja Deus. E hoje nós somos servos, somos filhos de Deus. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Hoje, louvado seja o Senhor, alegre na casa de Deus, servindo esse Deus fielmente. Deus nos levantou ali como coluna naquela minha casa, para chegar até minha mãe. Hoje, eu passo essa responsabilidade para ela. Uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus. Louvado seja Deus. Nos alegra muito. Louvado seja Deus, ver a palavra de Deus entrar na nossa casa. Tem alguns corações duros, mas a palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por isso que eu descanso no Senhor, não aflijo, não sinto nada, mas sabendo que as promessas de Deus, louvado seja Deus, foi na minha vida, na salvação do meu pai. Ele aceitou no último dia de vida dele. Louvado seja assim, foi para que o nome dele seja glorificado. Quem sou eu para esse Deus? Louvado seja Deus. Há 11 anos atrás, Deus me libertou desse mundo, Igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Me tirou um charco de lodo, lamaçal de pecado. Ele inclinou para mim, porque Ele viu o meu clamor. Louvado seja Deus. Ouviu o clamor de um jovem perdido, querendo tirar a sua vida. Louvado seja Deus, sem solução. Mas a minha esposa, eu chamo ela de minha missionária, porque minha missionária me ensinou os caminhos de Cristo. Louvado seja Deus. E eu sou a promessa dela. Louvado seja Deus. Uma promessa que Deus fez na vida dela, que o marido dela estaria no mundo, aprendido, estaria no mundo, aprendendo várias coisas que jamais era para voltar. Louvado seja Deus. Uma mulher, uma jovem, na casa do Senhor, uma jovem que dedicava, zelava a igreja, ia para os retiros. Louvado seja Deus. Era a menina dos olhos de Deus na casa dele, porque ela cuidava com amor e carinho da casa do Senhor. Assim era ela, minha esposa, amada. Louvado seja Deus. E chega um jovem, para ela vindo do mundo, escravizado, mundo conturbado.
Muitos se levantaram, louvado seja a família dela, porque sabiam o nosso passado. Louvado seja Deus, sabia a nossa vida, nossos familiares. Mas a promessa de Deus foi tão grande na vida dela, que ela agarrou. Deus falou com ela isso. Ela agarrou. Viu que as promessas dele viu lutas, viu dificuldade. Louvado seja Deus, é tão assim temeroso, igreja do Senhor, que minha vida foi transformando antes de confessar Jesus. Mas o meu coração já estava ardendo dentro dele, assim que eu conheci ela. O brilho de Deus era tão grande na vida dela que eu pude ver, assim como foi na vida de Jó. Jó só conhecia em ouvir, mas depois que ele passou por tudo aquilo, ele diz: agora meus olhos te veem. Glória a Deus. E assim foi na minha vida. Mas pensei que eu precisava passar por um processo. Louvado seja Deus. Um processo que era conhecer a Cristo, para depois dar valor. Louvado seja Deus. A nossa caminhada, que Deus daria para a gente, a nossa família, tudo, louvado seja Deus. Eu tinha que conhecer Ele verdadeiramente. Não por ela, eu não poderia amar Cristo por ela, mas sim pelo Cristo. Cristo é, louvado seja o que Cristo tem na passagem dele, o Cristo fala. Louvado seja Deus. E foi assim. Comecei a conhecer ela, louvado seja Deus. Era tão assim, igreja do Senhor, que a gente não podia se desapartar um do outro. Era direto conversando, ela saía do trabalho, eu ia deixar ela. Uma tia dela morava ali em frente, onde eu reposo mini box. Aí foi onde que me apresentou ela. E a gente não podia abrir brecha para Satanás. Louvado seja Deus. Para mais conversa não chegar nos levantes das coisas que a gente vinha passando. E uma certa vez, estava em casa, todo mundo conhece a minha casa, conhece um banheiro que tem assim, um banheiro social, que tem uma escada. Eu subi e pulei. E aí nesse pulo, o portão foi para trás, eu caí mesmo de quina na calçada. E eu quebrei o meu pé. Eu senti o osso trincar. O osso trincou, né? Saí correndo igual um saci pulando aquela grama. Minha mãe, o que foi? Eu quebrei o meu pé, quebrei. Mas fui aguentando. Aí minha mãe e meu pai levou para o hospital em Aracati. É porque eu não tenho mais esse raio-x. Mas o rapaz que tirou o raio-x, rapaz, tá trincado. O osso trincou aí, e é perigoso. E eu vi, tirou o raio-x, foi. Voltei no dia seguinte pro médico, botar o gesso e tudo. Mas incrível que pareça, que Deus já começou usando o médico. Em vez de colocar o gesso todo, ele colocou só uma tábua e começou a enrolar. E eu sem entender, porque eu já tinha quebrado outro pé, e foi esse daqui e foi colocado o gesso. Mas era o trabalho de Deus, para Deus se revelar a ele. Louvado seja Deus. Aí comecei a separar dela assim, a se afastar, porque tinha quebrado meu pé, ela tinha que só passava em casa e ia para a casa dela. Aí se passaram 3 dias. Quando eu fui dormir, estava na cama e tive um sonho. Um homem de branco chegava, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Eu conhecia ver só as vestes brancas, mas o seu rosto brilhava. Aquilo tudo estava escuro, que nós era acostumado a ver no escuro, e o seu rosto brilhava. Ele disse: filho meu, se levante, tira essa tábua e comece a correr. Eu me levantei de madrugada, sem entender, sem ter aquela intimidade com Cristo, sem saber quem era Ele. Mas eu já ouvia falar, como foi Jó, eu ouvia falar. E eu ouvia falar desse Deus maravilhoso, desse Cristo que morreu na cruz por amor de nós. E quando eu ia me levantar para ir até Ele, que a glória de Deus é tremenda. Só vamos estar face a face com Ele quando tiver um corpo glorioso. E quando eu ia me levantar, despertei do sonho. E eu me levantei, comecei a tirar e saí correndo, igreja do Senhor. E ali foi um milagre, que eu vi Deus na minha vida. Eu vi Ele face a face, vi Ele falar comigo. Quando no dia seguinte que eu acordei, a minha mãe viu: que você fez isso? Eu falei: não. Jesus veio no meu sonho, fez isso, mandou falar, eu tirei e saí correndo. E foi uma alegria tão grande que eu passei aquela madrugada correndo para cima, para cima, aquele cercado de casa, sem entender, e o osso trincado. Eu voltei no médico seguinte, digo: não, vou mais pro médico não, Deus já me curou, recebi aquela vitória, recebi aquela transformação, recebi aquele Deus na minha vida. Louvado seja Deus. E ali começou o verdadeiro ato. Louvado seja Deus. Aceitei a Cristo como seu único verdadeiro Salvador na minha vida, transformou, chegou até o meu lar. Louvado seja Deus. Muitos conhecem a minha mãe, ela era idólatra. Lembro quando a gente ia para o parque para comprar aquele santo, eu e meu irmão era quem disputava mais comprar o santo maior para trazer para ela. Na vez que eu quebrava a cabeça, nós ficava triste.
Louvado seja Deus. Até Cleia perguntou assim: onde está esse santo? Está no quinto desinferno. Deus libertou ela agora é uma mulher de Deus, uma serva, não adora mais o filho de barro, ela adora aquele homem que a gente pode apalpar. Louvado seja Deus, que a gente consiga falar para Ele. Louvado seja Deus. E onde chegou até o meu Pai, e assim chegou a palavra de Deus fielmente, igreja do Senhor. E assim que nós temos que ser firmes na nossa caminhada. Jó passou por essas lutas e dificuldades, mas lá no final valeu a pena. Porque Deus deu tudo em troco para ele. Sua família de volta, seus filhos, a sua esposa amada. Ele não desistiu na hora da dificuldade dela, porque ela ter falado aquilo. Os seus amigos voltaram para eles, abençoaram ele em dobro. Louvado seja Deus, porque ele foi fielmente ao Deus dele, igreja do Senhor. E assim é na nossa caminhada, assim é na nossa jornada, igreja do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é honroso na nossa vida, igreja do Senhor. E do passado, nosso casamento foi uma bênção. Uma Ivonete é testemunha, nosso casamento maravilhoso. Nós vemos Deus purinho, igreja do Senhor. Quando Deus diz que a promessa é sua, Ele se levanta perante a ti e Ele te abençoa até o final. Porque Ele é um Deus fiel na palavra dele, igreja do Senhor. Ele é um Deus maravilhoso, igreja. Porque a palavra dele jamais volta. Porque Ele, quando deu a palavra, Ele é fiel para cumprir, igreja do Senhor. Casamos, nosso filho, louvado seja o primeiro, projetando o primeiro, depois veio o segundo, louvado seja Deus. O segundo veio num tempo temeroso. E todos passaram, foi mundialmente, foi na pandemia. Ele nasceu na pandemia, tudo foi fechado. A nossa renda era aquela casa de praia ali que todos conhecem, que é o aluno. Louvado seja Deus. Fomos para o Pontal. A irmã dela deu uma casa lá para a gente, porque ela foi recebendo uma cirurgia cesariana e precisava de ajuda. E lá tinha mais gente. Louvado seja Deus para ajudar. Passamos lá 3 meses. Foi um processo duro, difícil. Até ansiedade eu tive. Louvado seja Deus. Mas eu venci em Cristo Jesus. Deus foi fiel para conosco. Deus foi para todos na nossa vida. Depois voltamos para cá. Quando voltei para cá, minha esposa recebeu uma ligação. Recebeu uma ligação da irmã Zaininha. Todos conhecem ali o Pátio Grilo, ali estava para abrir uma galeria. Deus quando promessa, Deus quando fala e cumpre. Era um desejo da minha esposa, eu acho que em 2017. Ela sonhava com uma loja aqui na Brother, para ela trabalhar para ela mesma. Ela trabalhou na Califórnia, e depois foi para cá, tinha trabalhado no gabinete do prefeito, passou 4 anos. E Deus, ela tinha um desejo disso. E quanto desejo você tem? É a vontade de Deus. Você lança para Ele, Senhor, é o meu desejo, mas é conforme a tua vontade. E quando a vontade dele se realiza, ela é perfeita, boa e agradável. Ele realiza do jeito dele. Louvado seja Deus. E meio a pandemia, igreja do Senhor, nós não tinha nada. Tinha um tostão no bolso. Zainha amiga disse que vai abrir os pontos ali. E vamos lá conversar com o Mário, né? Ali os pontos dele. O ponto da frente era para ser nosso. Mas a gente estava tão com medo. Louvado seja Deus. Ele deu primeiro para a gente aquele ponto. É uma galeria grande. A gente ficou tão com medo que a gente foi para o pequenininho. De R$1.500 o aluguel. O da frente era 3.000. A gente não conhecia nada. Louvado seja Deus. Mas nós já sabíamos trabalhar de Deus. Nós vemos Deus trabalhar, usar pessoas simples, pessoas que não conhecem a cultura religiosa, pessoas que é de outro país. Louvado seja Deus. E ele não consegue alugar todos. É um L assim, né? Hoje a gente não conhece onde é a nossa loja. Ali era pequenininha. Aí quando a gente traz, começa a colocar o móvel, nós estamos tão envergonhados que a gente tem uma porta lá por trás. Começa a entrar o manequim. Vai ser escondido assim. Rapaz, é nosso porque a gente está entrando escondido. Aí o dono viu. Aí lá vem ele. Chegou pra gente e disse assim: é verdade, desse jeito que já você passa para aquele dali, é o maior, era 1.700. Eita Deus. Aí não sabia a ordem de Deus. Passa para aquele dali. Eu não conseguia alugar todos, mas você pagar o mesmo valor de aluguel para aquele dali. Aí nós não tinha nada, igreja do Senhor. Ele ainda deu 2 meses para a gente se organizar para pagar o aluguel. Aí começou o processo de comprar um móvel. Quando Deus está no negócio, Ele incomoda até o ímpio, usa quem Ele quer, faz do jeito que Ele quer. Mas Deus usou a irmã dela, afastada, e sem saber o que a gente estava passando. E o valor que a gente precisava, ela tinha.
Era R$ 4.000 para começar com isso. Ela foi e mandou para aqui, Cléia, eu tenho um negócio para você. Eu vou emprestar aqui você R$ 4.000. Aí ela mandou essa mensagem, eu não aguentei. Quanto Deus cuida da gente, igreja do Senhor. Quando a gente não falha. Como é bom estar na presença dele, igreja do Senhor. Mesmo fraquinho, mesmo aquele sempre força vir para a casa do Senhor, mas nós sabemos que as coisas de Deus são boas para a gente. Louvado seja Deus. E ali Deus abençoa, nós compramos nossas coisas. Enche, vamos para a Fortaleza, compra. É uma bênção, inauguração. Mas ainda está no processo. Louvado seja Deus. Da pandemia. Ainda tudo fechado. Aí nós completamos um ano. Quando a gente completar um ano, eu estou sentado ali na loja. Aí tem outro espaço. É uma loja grande, mas está dividida por gesso. Entra naquela loja, eu entrei. Outra loja, que era aberta, eu entrei e falei, peça para alugar essa daqui. Antes que apareçam outros daqui, porque se aparecesse para alugar, ele sempre ia estar do lado da gente. Mas Deus, eu tenho coisa grande para você. Você vai sair desse pequeno e vai para um grande. E eu mando mensagem para minha esposa, ela manda mensagem para ela e diz, pronto, eu vou alugar. O aluguel era para ser R$ 3.600. Mas Deus é tão misericordioso, baixou para R$ 1.200. Louvado seja Deus. Deus é tão maravilhoso trabalhar dele. Aí eu alugo, nós alugamos e começa a quebrar. Tirar o gesso, a loja enlarguece. Aí tem um rapaz cantando que cantava lá e falando, vocês estão fechando? Fiquei aqui tão triste, vocês estão fechando. Aí não, nós estamos crescendo. Boa glória, porque vocês trabalham com Deus é tão grande na vida de vocês que eu vejo aqui entrando cliente e tudo. É assim que Deus faz na vida daqueles para ver que nós somos salvos e não da terra. Somos diferentes e tem um brilho de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. E crescemos na nossa loja. Quando nós vamos inaugurar para ela de um ano, aí chega o pastor, que é o nosso antigo dirigente, o Raiz, aí disse incrível. Em meio à pandemia, louvado seja Deus, muitas lojas se fecharam, mercado grande e tudo, e vocês estão crescendo, vocês estão expandindo. Mas sabe o que é isso, igreja? É Deus na nossa vida. Ser fiel a Ele, louvado seja Deus. Ser bondoso, ser misericordioso, estar na presença dEle, louvado seja Deus. Ele faz assim que as promessas de Deus se cumprem. Uma promessa há vários anos atrás, no coração da minha esposa. Hoje nós temos a nossa loja. Era eu e ela. Não tinha nenhum funcionário. Deus mandou um, mandou outro. Nós temos 2 funcionários hoje para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, mantendo a nossa loja. Porque Deus prometeu essa promessa na nossa vida. Porque era o desejo no coração dela. Onde desceu o meu coração e abraçamos junto essa causa. E apresentamos a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Eu conhecia só ouvir, mas agora eu te vejo. E como eu tenho visto esse Deus grandioso na minha vida. Louvado seja Deus. Como tem me tocado na nossa empresa ali naquela loja, também tem sido na casa de praia. Que nós temos ali, Deus tem me abrido, tem nos abençoado. Eu sempre tenho falado para minha mãe, para a igreja batista e Assembleia de Deus, nós temos sempre que abençoar. Tem sempre que ceder o espaço, mas para a festa mundana a gente tem que fechar. Louvado seja Deus. Nós alugamos com o pessoal e tudo, mas Deus sabe que é a nossa renda. Mas para a festa e tudo, mas tem que ser o nome de Deus ser glorificado. Louvado seja Deus nesse local, porque Deus tem nos abençoado. Deus tem nos botado nos lugares altos, porque foi a vontade dEle na nossa vida, que a gente passasse por tudo isso e o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Jó passou por tudo isso, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. E esse Redentor, igreja do Senhor, tem que estar dentro do seu coração, dentro da sua alma, regozijando cada vez mais estar na presença dEle, igreja do Senhor. E é um Deus maravilhoso. Nós temos passado, vivido, em meio aos levantes, em meio às dificuldades, mas nós temos vivido esse Deus maravilhoso. Como é bom servir a Ele, como é bom estar na presença de amigos, louvado seja Deus, dando uma mensagem, uma palavra de fortalecimento. Como é bom esse Deus maravilhoso. Bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser impedido. E assim é Deus na nossa vida. Você que chegou aqui, cabisbaixo, precisando de uma palavra, esse a promessa está de pé para a sua vida. E você que não aceitou Jesus como único verdadeiro Senhor, esse é o momento. Esse é o momento porque vivemos o último momento da igreja aqui na terra. Tudo isso vai passar. Os sinais estão aí. Vejamos ali, em Rio Grande do Sul, louvado seja Deus. Irmão nosso também compadecendo. Igrejas foi alagada,
Assim foi a vontade de Deus, que todo passasse por isso. E a igreja está de pé orando, intercedendo por aquelas vidas. Não só foi também o Rio Grande do Sul, também na China houve uma grande tempestade. Vários sinais estão na vida notória. Nossa igreja tem que estar desperta, porque Ele vem pegar sua igreja, sua noiva. Louvado seja Deus. Nós teremos as bodas com Ele. Depois nós teremos um grande encontro com Cristo Jesus nas nuvens. E depois o casamento com a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o arrebatamento da igreja. Estejamos dispersos, porque os sinais são notórios. O amor de muitos se esfriarão. Louvado seja Deus. A luta contra pai, contra irmão. Louvado seja Deus entre os levantes, porque seriam os sinais da vida dele. Ficamos despertos. Está na presença dele cada vez mais, glorificando, exaltando, apresentando na sua família, que eles venham ser salvos, que venham conhecer ele verdadeiramente, que venham ser libertos desse mundo. Louvado seja Deus nesses vícios, porque nessas escravidão de Satanás, nós não devemos, muitos, antes, eu julgava muito meu irmão, que está nessa vida, mas depois Deus me fez abrir os olhos, porque eu era muito rigoroso com ele. Quando ele viu ele bebendo, eu vi ele fazendo aquelas coisas, ficava até meio chateado, eu não tinha palavra assim, ficava meio. Minha mãe até sentia. Ele levava ali o pessoal para beber, para curtir. Mas eu sabia que era, mas Deus eu abri os olhos, eu sabia que era a vida que eu tirei. Deus me tirou dali. E ele vivia na cegueira espiritual. Louvado seja Deus. Mas hoje eu vejo o agir de Deus. Deus colocou uma mulher para ele, fez ele ter um filho. E hoje ele está bem mudado, louvado seja Deus. Deus já está começando a transformar a vida dele. A minha mãe chegou para mim, houve uma festa lá no Fortinho, não, com a minha esposa. E ela falou, hoje meu filho era para estar chegando aqui bêbado e usando a piscina, bebendo com os amigos. Hoje não. Ele acordou cedo, está ali com a filha dele. Louvado seja Deus. E assim as orações da minha mãe, louvado seja Deus. Nossas orações que têm chegado até isso, e começaram a transformação, não é do nosso jeito. E assim do jeito de Jesus, assim como foi na sua vida, Ele sabe mudar o barro, Ele sabe amassar, sabe quebrar para depois fazer o barro de honra, glória a Deus, na presença de Deus. E assim que nós temos que estar na nossa vida, ter paciência, como Jó, louvado seja Deus, sabendo que é difícil, mas ter paciência, sabemos que um dia Ele encontrará Cristo, o seu verdadeiro Salvador na sua família, louvado seja Deus, na vida de cada um, como transformou a sua. Sabemos que não é fácil, é difícil, mas o impossível Ele sabe. Ele sabe entrar nas causas do impossível. Louvado seja Deus. Me lembro do irmão João, da esposa Valdinha. Ele sempre para me ver assim, você não vai durar 1 mês, 2 meses, né? Rapaz, quem era tu? E tu está assim hoje na casa do Senhor? Louvado seja Deus, porque Deus verdadeiramente, nós abracemos esse Deus, esse Jesus que muda, esse Jesus que quem eu era antes e quem hoje eu sou, louvado seja Deus. Deus sabe trabalhar a igreja do Senhor. Deus sabe passar um tempo no mundo sendo escravizado por Satanás, quando na hora certa Ele chamar. E quando você olhar para trás, você como um filho pródigo, comer bolotas, sair da sua casa para comer bolotas, para ser envergonhado no mundo, louvado seja Deus. Jamais Deus faz isso. Deus faz lembrar das coisas passadas que nós éramos, para que hoje seja glorificado o nome dEle e jamais abandonar esse caminho. Porque o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo Jesus. E aqui eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus tem colocado. Essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Não sou pregador itinerante, aquele pregador que eu vou falar, mas eu gosto de falar do amor de Jesus. Eu gosto de falar da transformação dele que tem feito em minha vida. A palavra dele tem entrado no nosso coração, tem transformado almas, vidas. Louvado seja Deus. Eu sou aquele, falo manso, falo calmo. Louvado seja Deus. E eu era envergonhado, querido Senhor. Até meu pai, quando era vivo, dizia, como é que esse menino começa a namorar no meio da rua que nem fala nada? Louvado seja Deus. Como é que esse menino conversa quando está morando em tudo? Mas hoje, Deus me tirou aquela vergonha, aquele medo. Mas eu tive a coragem de falar com Cristo Jesus. Falar desse Deus verdadeiro. Hoje eu tenho coragem. Eu tremo, fico suado, fica aqui, não estou com calor não, igreja, assim, o ar-condicionado está bom, mas porque eu cheguei assim mesmo, tenso, via nada mexendo ali, eu fazia, não, porque eu estou aqui mesmo, tenso mesmo, porque é a palavra de Deus que
Não é fácil trazer essa palavra, igreja do Senhor. Sabemos que a gente tem que ter reverência na casa do nosso Deus e trazer a palavra verdadeira, porque sabemos que corações estão aí sedentos para ouvir essa palavra e sair daqui fortalecido no nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Adal, pela oportunidade, irmã Ivonete, irmão Maurício, por fato de ter usado você para nos trazer essa mensagem. Continuo com a oração da igreja, pela minha casa, pela minha esposa, meus filhos, minha mãe e aqueles que não aceitaram Jesus. Logo, logo eles estarão aqui nessa igreja, junto com a minha mãe, falando da maravilha de Deus, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Amém? Vamos ficar perto de orar. Eu não sabia que Adler era o autor da poesia Canta Já